tarde. Boa tarde. Prazer em vê-lo. Coloque-se em pé. Bem-vindo ao encontro da Casa de Deus, a Igreja de Jesus Cristo. Nos encontramos nesta tarde num momento precioso. Vamos fazer duas coisas que o Senhor Jesus Cristo nos ordenou e que, quando nós cumprimos, nos abençoam certamente. A ordenança do batismo, a ordenança da ceia. Que tarde preciosa para nós aqui. E nós nos encontramos então como Igreja de Jesus Cristo nesta tarde. E só porque somos uma Igreja de Jesus Cristo é que nos encontramos aqui. Então, vamos nos reconhecer como igreja, como corpo de Cristo. Graça e paz em Cristo a você. Graça e paz. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, nós chegamos à sua presença nessa tarde com um coração repleto de alegria, porque inicialmente podemos nos reunir juntos como um em igreja nessa tarde, Senhor Deus. Muito obrigado por esse presente que nos deste. Como sentimos falta de estarmos juntos em igreja, e o Senhor nos proporcionou isso nessa tarde. Muito obrigado, Senhor Deus. Mas a nossa alegria é maior ainda nessa tarde, Senhor Deus. Essa nossa alegria é tão grande porque podemos nessa tarde contemplar a sua graça sendo derramada em muitas vidas que chegam a Ti, pecadores arrependidos, Senhor Deus, e que descem as águas confessando a vida em Cristo publicamente. E nós Te louvamos pela sua graça derramada sobre essa igreja. Louvado seja o Seu nome, Senhor Deus. E nós Te louvamos ainda mais, Senhor Deus, porque como igreja podemos chegar na sua presença e proclamar o memorial da ceia do Senhor juntos. Aquele memorial que fizeste com seus apóstolos antes de ir à cruz, Senhor Deus, e que disseste: fazer isto em memória de mim. E nessa tarde podemos fazer isso como igreja. Louvado seja o seu nome, Senhor Deus, por esse privilégio que temos como igreja nessa tarde. Derrama da sua graça, da sua bênção sobre esta igreja, e que possamos ser uma igreja forte que proclama Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Faz isso em nossas vidas, Senhor Deus. É o que te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.
Pode se assentar. Ouça a palavra de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo assumiu, atuou publicamente a missão dele por 3 anos. E como ele havia dito, como ele falou diversas vezes, e como já muito antes os profetas falaram, muito antes dele, chegou o dia da sua morte, crucificação. Ele veio para se dar por nós e assim ele fez. Mas ele fez isto não como um perdedor, mas como um vencedor. A derrota da cruz, a aparente derrota, na verdade, era uma grande vitória. Isso se manifesta no Cristo ressurreto. Rompe com a morte e nos dá esperança eterna na vida com Deus. Os evangelhos narram isto, mas os evangelhos concluem essa narrativa com um terceiro fato chamado ascensão. Quando então, depois de se manifestar ressurreto por alguns dias, o Senhor Jesus Cristo nos deixa. Nós não temos o corpo dele, não temos nem a presença dele. Enfim, antes da sua ascensão, o Senhor Jesus Cristo tem um encontro derradeiro ainda presente, presencial, com os seus discípulos. E ele deixa poucas palavras que reforçam muito do que ele já havia dito em outras formas e outros momentos a eles. O que é que o Senhor Jesus diria num último momento de partida, então, de separação, quando não mais estaria presencialmente com seus discípulos? O Evangelho nos diz, ouça a narrativa. Diz assim o Evangelho de Mateus, no seu último capítulo, Mateus 28:16. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Que palavras! Mas de tanto que há aqui em riqueza, nesta tarde queremos destacar a ordem, o mandamento do batismo. Os seus discípulos devem ir, como têm feito através dos séculos, como os primeiros fizeram, e como nós também aqui como igreja procuramos fazer. Devemos ir ao mundo, e indo ao mundo, através de projetos estratégicos, ou através da nossa atividade cotidiana, andando entre o mundo, isto é, a humanidade que não conhece a Cristo. Nós devemos ser lumiares que anunciam as verdades do Senhor Jesus Cristo, a pessoa dele, a obra dele, a morte dele, a ressurreição dele, a ascensão dele e a volta dele. Estarei com vocês sempre até os fins dos tempos. E aqueles que recebem o Evangelho, a conversão da cruz, a conversão do Cristo crucificado, aqueles que finalmente, quebrantados, tendo todo o seu orgulho e dureza vencidos, entendendo a sua distância de Deus, o seu estado de condenação, esses que sentindo assim, entendendo finalmente assim, clamam pelo perdão que vem da morte de Cristo. Ah, Cristo morreu a minha morte, a minha culpa caiu sobre ele. Senhor, tem misericórdia de mim pelos seus méritos por mim na cruz, não pelos meus méritos, pela tua graça. Eu careço de graça.
não posso conquistar nada, sou pecador. Aqueles que clamam assim e nascem então para uma nova vida, morrem pela fé com Cristo. Cristo morreu a minha morte. Aí agora, do Cristo ressurreto, nasce para uma nova vida com Deus hoje e para sempre. Aqueles que chegam a esse momento, diz o Senhor Jesus Cristo, devem ser batizados. Ele deixou essa ordenança. Como é que nós podemos estabelecer aqueles que realmente fazem parte da igreja de Jesus Cristo e aqueles que não fazem? Bem, a experiência da conversão, essa que eu acabei de descrever, encontrar-se com perdão no Cristo crucificado, é algo íntimo, pessoal de cada um. É intimista. Aquele que o faz sabe disto. Mas Jesus deixou uma ordenança, um cerimonial que torna essa experiência intimista em algo que se assume publicamente, junto com a igreja de Jesus Cristo, e publicamente então até diante do mundo. E então a esse momento do batismo, quando eu que não fazia parte da igreja de Jesus Cristo, do corpo de Cristo, agora convertido, tendo clamado pelo perdão em Cristo, eu tenho esse momento especial quando publicamente passo a integrar a comunhão da igreja de Jesus Cristo, o batismo. O batismo. E é isso que nós vamos fazer. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus triuno, revelado nas Escrituras. O batismo, o que é isto? As Escrituras descrevem o que o batismo representa, o que esta cerimônia fala. Descer as águas. Jesus mesmo foi batizado no Rio Jordão, ele desceu as águas para se identificar conosco, não como um pecador arrependido, mas porque veio por nós e se identificou até no batismo conosco. Mas enfim, o que é esse descer as águas? Descer as águas, segundo o ensino dos apóstolos, é primeiramente a expressão do ter morrido pela fé, através da fé, morrido com Cristo crucificado. Ele morreu a minha morte, colocando debaixo d'água, submergindo, morri. Cristo morreu a minha morte, Ele morreu por mim, morri com Ele. E saindo das águas, nasci pelo poder do Cristo ressurreto para uma nova vida. Agora sou do Senhor, minha vida é dele, não mais para o meu egoísmo, egocentrismo, e nem para servir o mundo, mas Deus agora é o Senhor do meu coração e vida, hoje e para todos sempre. Eis o batismo, morri com Cristo e nasci com Cristo. E o batismo então do Deus triuno que se manifesta a nós e subsiste como Pai, aquele que envia o Filho em amor e graça, o Filho que vem para então morrer por nós, Deus por nós na cruz, Deus por nós na ressurreição, e o Espírito Santo que ministra a nós então estas verdades. Jesus Cristo diz: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Como podia dizer ele isto se era o momento da ascensão dele? Ele explicou muito bem. O Evangelho de João em particular fala muito sobre ele, dizendo: olha, não os deixarei órfãos, o Espírito Santo, o Espírito da verdade virá e eu estarei sempre com vocês. Ele estará sempre com vocês. A presença de Deus agora nesse tempo conosco, até o fim dos tempos, ministrando a nós a presença do Deus triuno, do Deus Pai, Deus Filho. Então o Espírito Santo fazendo isto, e nesta tarde Ele está aqui entre nós e conosco e em nós, e por isso é algo especial e único este ajuntamento, algo que não se encontra e se acha em nenhum outro ajuntamento humano, a não ser na igreja de Jesus Cristo. E nesta tarde então nós estamos num momento precioso e maravilhoso, quando nós vivenciamos, cremos e vivenciamos aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo fez, ensinou e estabeleceu. Louvado seja Deus, porque mais uma vez
A igreja de Jesus Cristo pode cumprir isto. E vidas chegam a esta nova vida em Cristo Jesus, crucificado e ressurreto e vivo eternamente. Amém e amém. Vamos colocar em pé. Estamos aqui para te adorar em tua presença. Queremos estar, nossas mentes relembram tua prova de amor. Tudo que temos, tudo que somos é teu, Senhor. Mais uma vez, cante, estamos aqui para te adorar em tua presença. Queremos estar, nossas mentes relembram tua prova de amor. Tudo que temos, tudo que somos é teu, Senhor. Nossas vidas estão guardadas em tuas mãos, estão escondidas no teu coração, pois somos raça eleita, sacerdócio real, povo santo de Deus, a fim de proclamar teu reino, ó Senhor. Amém, igreja? Os irmãos podem se sentar. Nós vamos ouvir nesse instante o testemunho de Alane Tognetti Gasparotto. Frequento a igreja desde pequena. Cresci aprendendo com meus pais sobre o amor de Deus e sempre o aceitei em meu coração como meu verdadeiro Salvador. Em 2017, comecei a participar do Celebra Teens a convite de uma amiga. E a cada semana que passava, eu me sentia mais próxima de Jesus. Passei a entender cada vez mais a graça de Deus em minha vida e a ser grata a Ele por ter me presenteado com tantas pessoas que me acompanham nessa caminhada e que ajudam a fortalecer a minha fé. E agora, pela morte dele, eu posso viver. Em João 15:4 diz: continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês, pois, assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Alane, minha irmã em Cristo, me alegro em escutar o seu testemunho de conversão e mediante esse testemunho público, essa profissão da sua fé, eu a batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Agora nós ouviremos o testemunho de Andressa Cristina dos Santos Manzini. Minha caminhada com Deus se iniciou ainda pequena. Até meus 14 anos frequentava a igreja com meus pais, mas a partir dos 15 anos, quando comecei a trabalhar, distanciei-me muito, porém frequentava os cultos em várias igrejas. Casei-me aos 20 anos
e cheguei a frequentar a igreja com meu marido. Participávamos dos cultos especiais, mas sem compromisso com a igreja. Após o falecimento do meu pai, comecei a sentir um vazio enorme dentro do meu coração e uma grande vontade de desistir da vida. Neste período, na faculdade, encontrei a Patrícia, hoje uma grande amiga. Diversas vezes ela me convidou para ir em sua igreja, mas por tentar ocupar o vazio do meu coração com o trabalho, eu nunca aceitava. Em 2020, aceitei ir em um culto e não deixei de vir mais. A cada culto tenho aprendido mais e mais da verdadeira caminhada com Deus. Amém. Deixei de lado tudo o que aprendi baseado em emoções, o que possibilitou me tornar uma pessoa diferente. Um versículo que é marcante para mim está em Eclesiastes 3:1. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Não tenho palavras para expressar a felicidade de poder novamente estar com o Senhor. Sua graça é inexplicável. Deus abençoe. Com Deus. Andressa, conforme a sua pública profissão de fé em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, é com muita alegria que eu, como ministro do Evangelho desta igreja, batizo minha irmã em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Descendo as águas, morre para a vida antiga, saindo, nasce para uma nova vida. Amém. Amém, amém. Agora nós ouviremos o testemunho de André Lírio Nunes Santos. Lembro de quando comecei a ler a Bíblia e a me identificar muito com Jacó, acreditando em minha própria cabeça e buscando meus próprios desejos. Porém, ao final da história, me surpreendeu que após lutar com Deus a vida toda, Jacó foi capaz de amar e ser amado por Deus Pai. Nasci em um lar cristão, porém nunca quis decidir minha vida em função dos outros, mas com convicção buscava aquilo que acreditava, e hoje acredito na verdade de que todos nós somos pecadores. Lutamos para viver mais próximos do Senhor e que no final será pela graça dele que virá a glorificação através de Cristo. Meu batismo não é nada além de um passo na direção dessa verdade. Creio na cruz, creio na ressurreição e que Jesus voltará e espero por isso. André, meu irmão, me alegro muito com a sua decisão de seguir a Jesus. E mediante o seu testemunho, a sua pública profissão de fé, que Jesus é o teu Salvador, eu o batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Para o céu com Jesus irei.
Agora nós vamos ouvir o testemunho de Cláudia Maria César. Minha família conheceu a Igreja Batista através da Dona Margarida, minha avó de coração. Minha mãe se tornou membro há 9 anos e desde então frequento os cultos com ela. Mas foi no final do ano passado que pude sentir o agir de Deus mais forte. A partir dali aceitei e permiti que Ele conduzisse minhas escolhas e decisões. Entendi que Cristo, através do seu sacrifício na cruz, deu-me vida, possibilidade de salvação e reconciliação com Deus. Sei que sou pecadora e clamo pela sua graça para me dar sabedoria e não mais permanecer no pecado. 1 Pedro 5:7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Cláudia, conforme esta confissão sua de que Jesus Cristo é seu único e suficiente mediador, Senhor, Salvador, é que com prazer o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Morre a vida antiga, nasce para a nova vida. Agora ouviremos o testemunho de Bárbara Pereira Gomes. Durante minha vida, eu não sabia quem Jesus era e vivia de modo totalmente entregue ao mundo. No início da pandemia, passei por intensas aflições emocionais. Tive depressão profunda e crises de ansiedade, considerando até mesmo a possibilidade do suicídio. Porém, o Senhor, com a sua maravilhosa graça, conduziu-me até esta igreja por meio de uma amiga, onde Ele despertou em mim o desejo de buscá-lo. Inicialmente, eu frequentava para me sentir livre de pensamentos que me aterrorizavam, mas, com paciência e amor, Deus me mostrou quão pecadora sou e o quanto necessito do seu sacrifício de seu Filho para me salvar. Desde então, o Senhor vem me ensinando sobre quem Ele é e sobre quem eu preciso ser nele, às vezes de maneiras desconfortáveis, mas que sempre me abençoam, pois me fazem viver de modo totalmente dependente dele, firmando assim em meu coração o versículo de Jó 42:5. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com meus próprios olhos. Bárbara, grandes coisas Deus tem feito nas nossas vidas e você deu um testemunho maravilhoso das grandes coisas que Ele tem feito em tua vida. A Ele toda a glória. E diante essa pública profissão de fé, o seu testemunho de que Jesus é o teu Salvador, eu a batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém.
Vamos ouvir agora o testemunho de Richard Moisés do Prado de Chile. Sempre tive um estilo de vida mundano e sem direção. Nos últimos anos, fui perdendo o controle e me entregando ao vazio. Estava cada vez mais introspectivo e desmotivado. Quando retornei o contato com uma amiga de um antigo emprego, consegui sentir confiança e conversar sobre meus problemas, e ela me mostrou a Cristo. Em um momento de vulnerabilidade, o Espírito Santo tocou meu coração e me confortou. E então eu vi o sentido da minha vida. Passei a frequentar esta igreja e consegui ter a certeza de que encontrei a verdade. Hoje consigo ver que sou um pecador e luto diariamente contra o pecado. Agora, o objetivo da minha vida é servir a Cristo em tudo o que eu faço, como está escrito em Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Richard, meu irmão em Cristo, que prazer ouvir o seu testemunho e a sua confissão de fé em Cristo. E por ela é que eu, com muita alegria, o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este é o testemunho de Gabriel Silveira. Como filho de pais cristãos, fui criado escutando do Evangelho e da Palavra de Deus, mas isso nunca me pareceu muito importante. Eu ia à igreja, aprendia, cantava, mas nada era muito sincero, não passava de um costume. Enfim, para mim Cristo era um coadjuvante, alguém longe. Em algum momento, aos meus 12 anos, comecei a pensar na eternidade. Para onde iria depois de morrer? E percebi que a salvação que eu tomei como garantida não se aplicava a mim. Se todos haviam pecado, eu também. Certa noite eu criei em Cristo e me arrependi. Pedi a Deus perdão, como sabia que devia fazer, e Ele me salvou e habitou em mim. Então consegui dormir em paz, sabendo que não precisava mais ter medo. Aquilo que havia decorado há muito tempo em João 3,16, agora realmente fazia sentido. Deus amou o mundo a ponto de dar seu Filho, a fim de que todo o que creia viva eternamente. Não era só o versículo mais básico, agora era verdadeiro em meu coração. Jesus me deu vida eterna, vida que começa a partir daqui. Aprendi que agora preciso viver para a glória de Deus em tudo o que fizer, como está em 1 Coríntios 10:31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. À medida que o tempo passou, precisei depender mais de Cristo, e mesmo eu sendo insuficiente, sei que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, e Ele é tudo o que eu preciso. Amizade, igreja, discipulado, batismo. Com o tempo as coisas foram se organizando e ainda falta muito. A viagem é longa e agradeço a Deus
por ter um destino certo. Gabriel, meu irmão, que bom ouvir o seu testemunho a respeito desse amor que o alcançou. O amor, o verdadeiro amor, lança fora todo medo. E esse amor faz parte da tua vida em Cristo Jesus. E mediante a sua pública profissão de fé, eu o batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Agora nós ouviremos o testemunho de Natália Gaio Lopes França. Cresci frequentando a igreja e ouvindo as histórias da Bíblia. Não duvidava delas, mas para mim era apenas história que não fazia uma diferença real e pessoal na minha vida. Então, quando eu tinha 12 anos, fui para um acampamento da minha igreja e as coisas mudaram. Enquanto eu ouvia as pregações, foi como se escamas tivessem sido tiradas dos meus olhos, e eu finalmente podia ver quem eu era, uma pecadora miserável, e quem Deus é, infinitamente glorioso. Eu entendi o quanto estava perdida e precisava que Deus me perdoasse e resgatasse. Entendi que Jesus tinha morrido na cruz para que eu pudesse me reconciliar com Deus e que eu precisava dele. Passei a confiar em Cristo como meu Salvador e entreguei minha vida a Ele naqueles dias de acampamento. Desde então, tenho caminhado com Cristo e buscado viver para Ele. E depois de uma vida inteira frequentando e servindo na mesma igreja, cheguei a esta depois de ter me casado e mudado para Bragança. É uma alegria encontrar irmãos em Cristo nessa nova cidade para servir, aprender e adorar ao Senhor nessa nova igreja. Natália, louvo a Deus pelo seu entendimento do Evangelho, bem na juventude, já há tempos atrás, e pela sua vida já vivida com o Senhor. E é uma alegria, e louvo a Deus pela sua chegada à nossa comunhão e através do batismo se integrando então a nós também. Eu a batizo então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora ouviremos o testemunho de Guilherme Teodoro Nunes Ferreira. No passado, não conhecia Cristo profundamente. Ouvia falar, pois nasci em um lar cristão, mas nunca me interessei em conhecê-lo. Vaguei cego e perdido no mundo, buscando prazeres em coisas passageiras. Caminhei iludido com minhas expectativas depositadas em pessoas falhas e pecadoras como eu. Recebi um convite de um amigo para visitar o Ministério de Jovens e fui me interessando cada vez mais. Comecei a entender a graça de Deus e o que Cristo fez por mim na cruz. Redimiu meus pecados e me lavou, fazendo de mim uma nova criatura.
Foi no acampamento de jovens que eu escutei o chamado de Deus para estar com Ele, me chamando de filho e me adotando, apesar de minhas sujeiras e transgressões passadas. Deus me alcançou, não por merecimento, mas para o louvor de sua glória. A cada dia percebo minha dependência e necessidade do Senhor, percebendo quão pecador eu sou. Mas, seguindo o plano divino para a restauração, morro para meus pecados e erros e ressuscito para uma vida nova e melhor. Isaías 40, 29 a 31 diz: Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aquele que espera no Senhor renova a sua força. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Que possamos colocar nossas esperanças em Cristo até o dia que será para sempre. Guilherme, meu irmão, que bom que o Senhor te encontrou, te chamou, ainda jovem. Nós nos alegramos com as palavras que foi testemunhada aqui. Jesus é o teu Salvador, Ele é o teu Senhor. Diante desse testemunho, desta pública profissão de fé, eu o batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito. Ímpios do mundo deixei, jamais neles vou seguir. Com Jesus eu vou, levo a minha cruz, caminho que ao céu conduz. Para o céu com Jesus irei, para o céu com Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter, para o céu pela cruz irei. Amém. Nós ouviremos agora o testemunho de Marli Aparecida Pazeto da Cunha. Vivia no meu próprio mundo cheio de tribulações, até que um dia, por meio de um convite, conheci a Igreja Batista. Com filhos pequenos e na idade escolar, logo recebi um outro convite para conhecer o Colégio Batista, onde os meus filhos estudaram por anos. E essa foi uma das portas para que eu me tornasse membro da igreja, e de lá para cá foram 23 anos. Olhando para trás, vejo que por várias vezes caminhei buscando mudanças com minhas próprias forças e com o coração inconstante. Agora entendo o quanto meu foco estava errado, pois focava em pessoas, em críticas, e ainda arrastava comigo um sentimento de culpa sem cura. Estava tão perto e ao mesmo tempo tão longe de Cristo. Hoje, com o meu coração no foco certo, entendo o seu imensurável amor por mim, me arrependo e nele tenho esperança. Esperança que clamei, supliquei e ele ouviu. Reconheço que foi pago um alto preço pela minha salvação, e diante do Senhor as minhas transgressões, culpa e arrependimento ficaram aos pés da cruz. Entendo que a graça dele me basta, e assim escolho seguir a Cristo, deixando todo o meu passado para trás.
Em Cristo sinto o seu amor e cuidado. Sinto o poder do Espírito Santo na minha vida, transformando a minha forma de ver o mundo e as pessoas, a forma de tratar a minha família, os meus filhos e a maneira de viver comigo mesmo. Hoje consigo sorrir, cantar e ver o agir dele em cada detalhe da minha vida. Minha oração é que Deus me ajude a fixar os meus olhos no único que é digno de receber toda a honra e glória, o nosso Senhor e Salvador. Conto com o amor dos irmãos em Cristo para me exortar, orar e me ajudar nessa caminhada da vida com Cristo Jesus. Quero deixar o Salmo 116, versículo 8. Porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Marli, eu louvo a Deus pelo seu testemunho. Como nesse momento a graça do Senhor em Cristo cai sobre a sua vida de forma tão clara, com toda a sua força. Que momento precioso este. E essa graça nunca chega atrasada, nunca se torna impossível. E conforme então o seu testemunho e confissão de fé em Cristo como seu Senhor e Salvador, é que minha irmã, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Morre para a vida antiga, nasce para uma nova vida em Cristo. Deus abençoe. Ouviremos agora o testemunho de Joabe Azaf da Silva Garcia. Meu testemunho mostra como minha vida mudou. Eu estava longe de Deus Pai e como eu precisava dele mais do que tudo. Estive à beira da morte e entreguei minha vida ao único Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Vim para a igreja através dos meus pais e encorajadores. Aprendi que tinha que estar perto do Senhor e das pessoas que compartilham da verdade. Hoje vivo porque Ele morreu por mim na cruz. Bom, Joabe, quem está em Cristo passou da morte para a vida. Vida eterna nós temos no Senhor Jesus. Que bom que Ele o alcançou. E hoje, todos nós podemos ouvir como foi esse chamado, esse testemunho da sua conversão. E mediante a sua pública profissão de fé, eu o batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Este é o testemunho de Roberto Júnior de Oliveira. Sempre tive dificuldades de entender sobre o amor de Deus por mim. Tinha dificuldade de aceitar que era alguém amado e me perguntava como Deus poderia amar alguém como eu. Mas com o passar do tempo, frequentando os cultos, comecei a entender que todos pecaram. Porém,
somos salvos pela graça de Cristo. Deus, em sua infinita misericórdia e bondade, entregou seu único filho para sofrer em meu lugar, e por isso sou amado por Deus. Não sou merecedor do tamanho desse amor, mas a sua graça me alcançou. Um versículo que reflete essa verdade está em Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Também quero citar Marcos 10:52. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Louva a Deus que a graça dele em Cristo chega a sua vida na juventude para escrever uma história longa e abençoada com ele nos anos que estiver neste mundo, conforme a sua profissão de fé em Cristo como seu Senhor e Salvador. Eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desce para as águas, morre, nasce para uma nova vida. Amém. Ouviremos agora o testemunho de Maria Júlia de Souza Buzão. Comecei minha jornada cristã bem cedo, pois minha mãe sempre ia à igreja e me levava junto com ela. Como era criança, não entendia nada do que era pregado, mas me lembro de aceitar Jesus em momentos de apelo várias vezes. Mas por volta dos meus 14 anos, o Espírito Santo me fez entender que eu precisava me aproximar do Senhor. Deus abriu meus olhos, resolveu meus problemas e o meu coração foi transformado. A partir daí, decidi que eu realmente queria dedicar-me fielmente ao Senhor. Desde então, tenho buscado a cada dia o Senhor, lutando contra a minha própria carne e me esforçando sempre para fazer a vontade dEle, cumprindo o propósito para o qual me chamou, honrá-lo e glorificá-lo com a minha vida. Quero deixar Efésios 1, versos 5 e 6. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Maria Júlia, como bem disse, o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. E Ele fez isso para o louvor da sua gloriosa graça. Louvado seja, porque você é minha irmã, nossa irmã, filha de Deus em Cristo Jesus. E mediante o seu testemunho público, a sua profissão de fé, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este é o testemunho de Thaís Cristine de Oliveira.
Nasci em um lar cristão e frequentava a igreja com minha avó e tios. Minha avó era um exemplo para mim. Sempre havia de madrugada orando por nossa família, uma lembrança que guardo comigo até hoje. Mas naquela época não entendia por que ela fazia aquilo e não compreendia o sacrifício de Jesus na cruz. Fui crescendo e passei a ter mais maturidade com as coisas de Deus. Buscava mais entendimento sobre a Bíblia. Antes eu pensava que as obras eram aquilo que agradavam a Deus. Eu achava que precisava ser perfeita para que Deus pudesse me dar o seu Espírito Santo. Até que um dia li em Efésios 2, 8, 9: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, entendi que nada do que eu fizesse ou falasse seria suficiente, pois era a graça de Deus que iria me salvar, e não as minhas obras. Foi assim que me coloquei diante de Deus como pecadora, mas com a certeza do perdão e da misericórdia dele, pois seu filho já tinha pagado por meus pecados. Por isso, sigo firme na graça, pois fui salvo através do sacrifício de Jesus na cruz. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém? Amém. Thaís, minha irmã em Cristo, louvado seja Deus pelo seu testemunho, pelo poder do Evangelho que chega à sua vida. Conforme a sua profissão de fé, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe, meu irmão. Ouviremos agora o testemunho de Marjorie Helena Ortega Zamora. Nasci em um lar cristão. Sempre participei dos cultos, mesmo sem o verdadeiro entendimento da obra de Cristo por nós. Quando eu e minha família viemos para esta igreja, entrei em um dos ministérios que foi uma bênção em minha vida. Eu estava totalmente perdida e sempre era influenciada por pessoas que não eram cristãs. Até que em um acampamento, eu aceitei Jesus e reconheci o que ele fez por mim na cruz. Me arrependi dos meus pecados e Cristo então passou a habitar em mim. Apesar de continuar uma pecadora, sou perdoada e com minha vida entregue a Ele, tudo se tornou mais claro. E o amor que sinto por Ele supera e ultrapassa todas as coisas terrenas, porque meu foco é Ele e a sua glória. Minhas ações mudaram, meu relacionamento com os irmãos da igreja cresceu e as influências já não são mais um problema. 2 versículos que marcaram minha caminhada e perseverança com Jesus estão em Efésios 5:8, que diz: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. E o outro está em Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Marjorie, minha irmã, bendito seja Deus que a salvou em Cristo Jesus.
Que bom ouvir o seu testemunho e mediante a sua pública profissão de fé, que Jesus é o teu Salvador, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais de que